Primeira parte da Parashat Toldot, Yitzhak, no livro de Bereshit, Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19 por diante. Essa é a descendência de Yitzhak, filho de Abraham. E para que ninguém diga que a Sará se engravidou de Avimelech ou de outra pessoa que não seja Abraham, então todos puderam ver que Abraham gerou Yitzhak e o rosto dele foi similar ao do seu pai Abraham. Então, até agora foi relatado a vida de Yitzhak até os 40 anos, inclusive quando ele foi colocado em cima do altar, foi quando ele tinha 37 anos. Quando Yitzhak teve 40 anos, foi esse o momento quando chegou ali Rivka, filha de Betuel, o Arami, de Padan Aram, irmã de Lavan, o Arami. Ela foi traga para servir para ele como esposa. A Rivka era uma menina milagrosa. Ela tinha apenas 3 anos quando saiu de casa. O corpo já estava maduro, estava crescido como de adulto. A princípio, tanto é que ela podia carregar a água e dar para os camelos. E a mente também estava evoluída. Por isso a Torá lembra aqui que ela é filha de um perverso, que é irmã de um perverso. E elogia ela que ela não aprendeu com os hábitos desses perversos, o pai Betuel e o irmão Lavan. Se fosse apenas uma menina consciente, não teria o que louvar. De qualquer maneira, a Torá resume aqui. Mas a Torá comenta adiante que quando nasceram os filhos Yaakov e Esav, Yitzhak tinha 60 anos. O que aconteceu nesse meio tempo, então? Ela tinha 20 anos no meio. Até os 13 anos, esperou até ela entrar na puberdade, até estar madura também para a procriação. Até então nem se preocupou com essa questão. Ela estava lá, bem protegida, na casa de um justo, e cresceu ali. Com 13 anos, desposou ela efetivamente, tentou procriar com ela, e ela não engravidava. E assim ficou 10 anos, que nem Abraham e Sarah também, que o tempo onde se define como esteril é 10 anos. Depois de 10 anos, eles viram que tinha que rezar, ou fazer alguma atitude a mais. Yitzhak estava em cima do altar, ele era uma pessoa sagrada, ele não queria buscar uma solução através de concubinas. Yitzhak rezou para Deus de um lado e a Rivka do outro. Mesmo quarto, um para cada lado, rezando para Deus. E Deus ouviu a reza de Yitzhak, falando que pedia por sua esposa que era estéril, e Rivka engravidou. Por que Deus atendeu justamente ele? Porque tinha o mérito do pai dele junto. Não é parecido a reza de um justo, filho do justo, que usa o mérito do seu pai, e o mérito de um justo que o pai dele não é tão justo, que é o caso de Rivka, filha de Betuel. Depois dela engravidar, ela não sabia que tinha gêmeos, e os filhos estavam se sacudindo dentro dela, correndo dentro dela, e ela ficou preocupada. Por que ficou preocupada? O Midrash explica que quando ela passava perto da tenda de Shem e Ever, que era o lugar do estudo de Torá de pessoas tementes a Deus, Shem, filho de Noach, e Ever, seu neto, que eram os líderes que ensinavam o que se sabia do relacionamento com o Criador, e parece que sabia-se da Torá também, e Shem era profeta, como vamos ver adiante. Queria sair o nenê, estava se mexendo, e ela interpreta, ficava feliz, que vai sair um justo, ele quer ir para a Yeshiva, quer ir para a sinagoga, e quando passava perto da idolatria, de novo sacudia. Então ela ficava perturbada, que filho é esse? O que ela quer? O que ele quer? Outros interpretavam o seguinte: ela sentiu que eles estão brigando sobre a herança dos dois mundos, esse mundo e o mundo vindouro. Quem é que vai seguir a linhagem de Abraham, onde se tem não somente o mundo físico, mas também o mundo espiritual. De qualquer maneira, ela sofria e ela falou: por que então eu estou rezando para a gravidez se pode sair um perverso daqui? E ela foi para buscar o profeta, que é o Shem, filho de Noach, para ele dizer o que vai dar. E o Eterno disse para ela, através da intermediação desse profeta Shem,
dois líderes, como diz, orgulhosos líderes, pessoas importantes, você estão dentro do seu ventre, e duas nações de seus entranhas vão se separar, e uma nação irá buscar se erguer sobre a outra. Eles jamais se erguerão juntos. Quando um se ergue, o outro cai. E assim diz que o tiro só se preencheu com poder quando Jerusalém se quebrou. E completou a gravidez 9 meses. E surpresa, eram gêmeos. Como foi, o pessoal era surpresa, mas saíram gêmeos, assim como disse o profeta. E aqui falta uma letra na palavra gêmeos para indicar que não são os dois justos. Aqui eu acho que compara com a situação de Tamar, que vamos ver adiante, que lá eram dois gêmeos justos e lá é a palavra completa. Aqui falta uma letra indicando que um não era justo, um era perverso. Saiu primeiro, ruivo, que é um sinal que ele será um assassino, todo ele cheio de pelos, todo ele peludo, e chamavam o nome dele Esav, da raiz de Asui, feito, completo. Parecia uma pessoa já crescida, não pelo tamanho, mas porque estava com o cabelo já crescido. E depois saiu seu irmão e sua mão segurando no calcanhar, no pé de Esav, e proclamou o nome dele Yaakov. Uns dizem que Deus proclamou, outros dizem que o Yitzhak proclamou. De qualquer maneira, o nome dele é Yaakov. Yitzhak tinha 60 anos quando nasceram esses dois. Por que segurava no pé dele? Tem 2 midrashim sobre isso. O midrash primeiro diz o seguinte: Yaakov surgiu de uma gota que saiu primeiro, e Esav da segunda gota. Vamos analisar quando se coloca duas pedras dentro de um tubo, o que entra primeiro sai por último, e o que entra por último sai primeiro. Acaba sendo que Esav surgiu por último e ele saiu primeiro. Yaakov estava segurando ele porque queria ele ser o primogênito. O que tem de imagem de primogênito? Que primogênito é aquele que vai servir oferendas. Os primogênitos eram considerados os destinados a servir a Deus. Como vamos ver adiante, no deserto, por exemplo, tinha que fazer uma substituição, que os levitas vão substituí-los. Até lá, os primogênitos eram os santificados. Por isso também que Deus matou os primogênitos do Egito e manteve os primogênitos de Israel. Os primogênitos tinham destaque. E Jacob queria ter esse destaque. Outra interpretação sobre isso: segurava o calcanhar de Esav, sinalizando que um não consegue controlar seu poder até que o outro vem e tira dele. Isaac tinha 60 anos, conforme o nosso cálculo. Com 40 anos ela chegou. Com 40 anos de Isaac ela tinha 3 anos. Com 13 ele tinha 50. E com 60 passou mais 10 anos. O tempo de ele se mexer para rezar, ele investir em rezas para poder pedir a ajuda de Deus para que ela não seja estéril. E cresceram os rapazes, e Esav era um homem malandro, enquanto eram pequenos não sabia quem tinha qual qualidade. Mas quando cresciam, já se viu a qualidade. O Jacob foi para as casas de estudo de Torá, e Esaú foi para a casa de idolatria. E ele era malandro, Esaú. Enganava o pai, chegava lá com perguntas como se fosse muito religioso. Por exemplo, como é que irão dar dízimo do sal e da palha? Para o pai achar que ele busca dizimar mesmo coisas secundárias. E claro que vai dizimar coisa importante para o próprio alimento. E um homem de campo, explica o Rashi, um homem que não trabalha busca aproveitar o que já existe no campo como caçador. E Jacó é um homem ingênuo. Tam é aquele que é ingênuo, que não sabe enganar.
fala a verdade, o que tem no seu coração, assim está na sua boca. E ele residia nas tendas, ficava sempre nas tendas de Shem e de Ever, que ensinavam Torá, ensinavam como servir a Deus. E como Esaú enganava Yitzhak gostava dele. Literalmente, Yitzhak tinha caça na boca, mas a caça aqui refere-se a caçar as mentes das pessoas. Seria a caça de ter boa reputação. Então Esaú conseguiu convencer Yitzhak que ele era realmente um justo. E ele ficar amável a Yaakov. Vai ver que ela sentia a qualidade dele. Agora tem que antecipar um pouco. Nesse tempo, Avraham estava vivo ainda. Ele tinha 175 anos. Na verdade, deveria ter vivido 180 anos, que nem viveu Yitzhak. Só que Deus encurtou a vida dele em 5 anos. Por quê? Para não ver o seu neto Esaú praticando atrocidades. E com isso a velhice de Avraham ia ser manchada, ia ser sofrida. Então Deus poupou dele o sofrimento e tirou a vida dele 5 anos antes. Quando no mesmo dia que Esaú realmente se revoltou e foi praticar a sua primeira incursão pela imoralidade ativa, em que ele efetivamente cometeu assassinato. Naquele dia Avraham morreu. Então Esaú foi no campo, matou, fez suas questões imorais e depois matou alguém. Enquanto isso, Avraham morre, antes disso acontecer. E Yaakov prepara uma refeição de enlutados, que enlutados devem consumir alimentos redondos, indicando que o luto é um ciclo, a vida é um ciclo. Então, é um consolo por gesto, se dá para ele um alimento redondo, indicando que toda a vida é um ciclo, não é nada imprevisto. Outra interpretação, desse costume, que o enlutado deve se concentrar no luto e não pode cumprimentar e sair conversando outros assuntos, não pode se distrair. Por isso, costumamos até hoje oferecer para o enlutado, a primeira refeição depois do enterro, alimentos redondos, ovos ou lentilhas. Agora vamos para o versículo aqui. Então Jacó preparou uma panela com lentilhas, um caldo de lentilhas. Esaú veio do campo cansado da sua primeira atrocidade praticada, quer dizer, estressado, digamos assim. Esaú disse para Jacó: me serve, me despeja na minha boca desse caldo vermelho, pois estou cansado. Por desejar este caldo vermelho, foi apelidado como Edom. É ruivo, é vermelho, e é assassino, e ainda gosta de consumir alimentos vermelhos. Então o nome dele é Edom. Edom de Adom, vermelho. A raiz da palavra é vermelho, Adom. Então Jacó diz: eu não te oferecerei de graça. Eu lhe cobro, me vende hoje com clareza, assina para mim que você abre mão dos direitos sagrados da primogenitura. Afinal de contas, não é digno que tu vai fazer oferendas para Deus. E de fato, o Cohen não pode oferecer para Deus. Um Cohen que matou está desclassificado de abençoar, desclassificado de oferecer no templo. Então Jacó falou para Esaú: o que você precisa de primogenitura para servir a Deus? Assina para mim que você abre mão e me deixa ocupar esse seu cargo. E Esaú disse: para que me serve essa primogenitura se ela vai poder me trazer a morte? Número 1, diz Esaú: sabemos em profecia que a primogenitura só vai prevalecer até quando os israelitas vão estar no deserto, e depois a tribo de Levi vai tomar a primogenitura, tomar o direito de ser o sacerdócio. Então, na verdade, ele pediu o sacerdócio, Jacó. Esaú falou: não quero sacerdócio, só para alguns anos, depois vai ir de igual para a tribo de Levi. E outra coisa, sacerdócio pode chegar à morte. Se o sacerdote serve no templo bêbado, com o cabelo crescido, ou com outros, faz erros, comete erros na hora da oferenda, ele morre na mesma hora, morte súbita. Então, por que eu preciso do sacerdócio que vai me trazer a morte? Então Esaú disse: tá bom, vou assinar para ti. Jacó disse: me promete. E prometeu, e vendeu, e assinou para ele, por escrita, de acordo com algum Midrash. E Jacó deu para Esaú pão e caldo de lentilhas, e ele bebeu e comeu
comeu, bebeu e levantou e desprezou o sacerdócio. E aqui testemunha que é perverso, que despreza o serviço a Deus. Agora começa o versículo 26. Houve uma fome na terra de Canaã, depois outra fome, não a mesma de Abraão, tinha outra fome, faltou chuva e não tinha alimento. E Yitzhak foi até Avimelech, rei de Filisteus, em Gerar. E o Eterno se revelou a Isaac e disse para ele: para aqui, não viaje até o Egito que nem teu pai fez. Você foi uma oferenda, subiu sobre o altar. Então, uma terra impura, uma terra que não é a terra santa, não é digna que você esteja nela. Tem que permanecer na terra sagrada, na terra santa toda a sua vida. Fica nessa terra e eu estarei contigo, te abençoarei, pois para ti, para toda a tua semente, darei todas essas terras aqui e cumprirei a promessa que prometi para Abraão teu pai. E ampliarei tua semente como as estrelas do céu, e darei para a tua semente todas as terras daqui, estas adiante, que estão diante de ti, e todos irão se abençoar, tomara que sejamos como você, todas as nações da terra. Isso aqui é por mérito que já Abraão ouviu a minha voz quando eu testei ele me obedeceu na tentação. E aqui tem 3 linguagens de obediência. Ele guardou a minha guarda, praticou meus decretos e meus ensinamentos. E aí explica: guardou a minha guarda são afastamentos. Quando Deus te fala não faça isso, então você coloca uma barreira, se afasta 2 passos para trás daquele ato. Por exemplo, não se pode casar com parentes imediatos em incesto, então os sábios proibiram mais algumas parentes. Ou no Shabat, por exemplo, não pode escrever, então nem toca na caneta. Porque tem proibições dos sábios que são cerca, afastamento. Então Abraão fez afastamentos para aquilo que era proibido. Ele praticou meus decretos, ele fez as minhas ordens, são coisas óbvias, como não matar, não roubar. Praticou meus decretos, coisas não óbvias, coisas que o intelecto e as nações duvidam, mau instinto duvida. Qual é a razão, por exemplo, não comer porco, não vestir roupa de lã e linho? Não tem uma causa, é o decreto do rei sobre seus servos. E Abraão fez aquilo que foi decretado sobre ele sem perguntar, sobretudo no teste que ofereceu para Isaac, uma coisa que não seria nada compreensível. Ele foi e fez tudo que dependia dele, até Deus envia ele de seguir adiante. E os meus ensinamentos, inclusive Torá oral, inclusive detalhes da Torá oral que foram passados para Moshe no Monte Sinai. Aqui você vê que Abraão sabia a Torá. Eu acho que não fala isso, mas sabemos que os patriarcas sabiam a Torá e tentavam fazer de antemão já aquilo que ia ser nos dado depois. Até aqui, o Chumash longo, o início da Parashat Toldot. Então Yitzhak ficou em Gerar e não foi para o Egito.